Boa tarde, paz seja com todas vocês. Mais um dia estamos aqui, né, para a leitura desse livro maravilhoso. Estamos finalizando, gente. Depois de amanhã, não, amanhã já é sexta, na segunda-feira a gente finaliza esse livro. Hoje é o capítulo 11. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 11. Resiliência e o gerenciamento do estresse. Cuidado com a autopunição. Isso prejudica demais, deixa a pessoa estressada, a autopunição. Olha, todas nós tropeçamos, falhamos, atravessamos crises, temos nossas loucuras. A melhor maneira de um ser humano fomentar seu insucesso em qualquer área é gravitar na órbita dos seus fracassos, suas recaídas, seus medos, seu sentimento de incapacidade. Isso pode esfacelar seus sonhos e asfixiar sua disciplina. Quem se culpa em demasia pode afundar nos pântanos da autopunição. Perdas, crises, decepções, traições, humilhações imprimem na memória, por meio do fenômeno RAM, múltiplas janelas traumáticas, algumas duplo P. Essas janelas contêm a representação do conflito. Elas nunca se apagam do córtex cerebral, podendo apenas ser reeditadas. A única possibilidade de apagar a memória é por meio de lesões cerebrais, como o traumatismo craniano encefálico, um acidente vascular cerebral, um tumor ou uma degeneração celular. Devemos sempre trazer à nossa memória o pensamento de que cada ser humano é complexo e completo e possui, portanto, habilidades incríveis para reciclar sua história, ou seja, ressignificar sua história, dar um novo sentido para sua história. Embora a maioria use no máximo 10% do seu potencial, do seu eu. Por isso, frequentemente somos espectadores passivos de nossos conflitos, limitações, fobias, inseguranças, ansiedade. Se utilizarmos a técnica do DCD, injetaremos combustíveis na construção dos sonhos e na aplicação da disciplina. O eu deve ser treinado para sair da plateia diante de uma crise, de uma frustração, de uma traição, de uma perda financeira, de um drama afetivo. Entrar no palco e bradar solenemente que dirigirá seu roteiro da sua história. O roteiro da sua história. Que não abrirá mão de atuar como ator principal. Uma pessoa que sempre se cobra demais está continuamente estressando o seu cérebro e fomentando a autopunição, que é um erro terrível. Isso a gente vê, né, autocobrança envolve várias coisas da nossa vida. Quando vem aquele arrependimento, é diferente. O arrependimento, eu fiz algo errado, um exemplo, eu te xinguei. Aí eu xinguei a fulana. Eu briguei com ela, xinguei ela, ela ficou magoada. Aí eu ficar me autopunindo é diferente do arrependimento. Se eu arrependo, eu vou lá, peço perdão, me perdoa e muda minha rota. Não vou ficar me punindo pelo erro que eu cometi, pelo pecado que eu cometi. Se Deus lança no mar do esquecimento, quando nós confessamos, nós deixamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, por que eu vou ficar me autopunindo? Ai, por que eu fiz essa escolha? Por que eu fiz isso? Eu não podia ter feito essa escolha. Opa, a vida segue. Vamos parar de abrir janelas traumáticas com a autopunição. Há psiquiatras e psicólogos notáveis que, por não conhecerem a dança das janelas light e killer nos bastidores do psiquismo, não preparam seus pacientes para as armadilhas emocionais e o enfrentamento das recaídas inesperadas e indesejáveis. É vital aprender a transformar o caos em oportunidade criativa e o drama em comédia. É fácil ter sonhos e disciplinas trafegando em céu de brigadeiro. O difícil, porém, imprescindível, é tê-los quando atravessamos terremotos emocionais e sociais. Ter um céu de brigadeiro é fácil quando é fácil ter sonhos e disciplinas
trafegando em céu de brigadeiro, quando está tudo bem. Quando está tudo bem, é fácil. Mas quando estamos atravessando terremotos emocionais, é difícil. Eu nunca falo que é fácil, é difícil, mas não é impossível. A vida é assim, ó. Ó, quando está lá embaixo, é porque está atravessando esse terremoto emocional. Então, devemos ter consciência de que, cedo ou tarde, todos nós nos atravessaremos. Foi a mensagem que eu trouxe terça-feira em Nova Contagem. Todos vamos passar por momentos difíceis. Cedo ou tarde, vamos atravessar terremotos emocionais por aflições, mas nós podemos ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o meu mundo. Jesus venceu o seu mundo. Jesus, ele venceu por nós. É certo que vamos passar, todos vamos atravessar, mas devemos o quê? Fazer essa higiene emocional, devemos confiar em Cristo, devemos olhar para Ele, devemos seguir em frente sem punição, sem autopunição. Se errou, confessa, deixa, e você vai alcançar misericórdia. Se o errado foi o outro, perdoa ele, que quem vai ser livre vai ser você, mas sem autopunição. Diante de tal existência complexa e imprevisível, é fundamental desenvolver uma das mais nobres funções da inteligência, a resiliência. Resiliência é uma característica de personalidade, uma habilidade multifocal e socioemocional, a qual muitos acenaram de longe, mas que poucos conquistaram. É a ponte mais excelente entre a disciplina e os sonhos, sem a qual a magia dos vencedores se torna a magia dos traumatizados e o pesadelo dos derrotados. Resiliência é um termo da física que tomamos de empréstimo na psicologia. Do ponto de vista das ciências físicas, a resiliência é a capacidade de um material para suportar tensões, pressões, temperaturas, adversidades. É a prioridade de se estender e assumir formas e contornos a fim de manter sua integridade, preservar sua anatomia, conservar sua essência. Transposta para a psicologia, a resiliência é atribuída às habilidades do eu em ser autor da própria história e preservar os recursos do cérebro diante dos estresses da vida. Capitaneados por conflitos, traumas, perdas, traições, humilhações e crises econômicas, sociais, políticas. Para a escola, mentes e a escola da inteligência, programas que desenvolvi e utilizam minhas metodologias. A resiliência é uma das ferramentas mais notáveis da inteligência socioemocional. Uma mente resiliente é vital para o gerenciamento da ansiedade e do estresse. Sem resiliência, generais se tornam frágeis soldados. Reis se tornam meninos no território da emoção. Profissionais sucumbem a crises. Casais apaixonados transformam seus romances no vale das discussões. Jovens fazem de sua emoção terra de ninguém. Suas metas ficam obscuras, acidentadas. Para desenvolver resiliência, é necessário realçar novos hábitos socioemocionais. Primeiro, tornar o eu capaz de suportar com maturidade as intempéries sociais, sem abandonar o barco ou desistir da vida. Reclamar, autopunir-se, blasfemar, achar-se desafortunado, ser controlado por ciúmes, raiva e sentimento de vingança são exemplos solenes de atitude de um ser humano destituído de resiliência, imaturo emocionalmente. O ser humano resiliente não tenta o suicídio, nem agride os outros, mas escreve os capítulos mais importantes da vida nos dias mais dramáticos da sua existência. Segundo, tornar o eu capaz de começar tudo de novo tantas vezes quantas necessárias. Recomeçar, reescrever, comece de novo quantas vezes necessário. É enfrentar contrariedades e manter a integridade. É preservar a saúde emocional mesmo quando o nosso solo desmorona e tudo o que programamos não funciona ou dá errado. Resiliência é manter nossa motivação para dar sempre uma nova chance para nós e para quem amamos. É ver o invisível, acreditar na vida e jamais apagar a chama da esperança, mesmo quando dizemos que não dá mais. Terceiro, tornar o eu hábil
em ter plena consciência de que as relações interpessoais são complexas e, às vezes, traumáticas. Um eu resiliente não é ingênuo, ao contrário, tem consciência crítica. Sabe que numa relação amorosa, depois que a paixão diminui, aparecem as roupas espalhadas pelo quarto, a pasta de dente espirrada no espelho e os sapatos fora do lugar. No entanto, em vez de atritar um parceiro ou a parceira resiliente, doa-se mais e cobra menos. Elogia mais e critica menos. Dá risada de algumas manias, sorri dos medos, vive a vida suavemente. Mais suavemente, mais leve. É o que uma pessoa resiliente pode fazer. Em vez de brigar por causa da toalha molhada na cama, olha, ela pode ser aquela pessoa que doa-se mais. É difícil doar-se tanto se não tiver, né, o retorno. É difícil, mas é uma qualidade quem é resiliente. A sua personalidade está sendo cada dia mais forte. Então, vale a pena. 4. Tornar o eu capaz de desenvolver tolerância, generosidade e flexibilidade durante a jornada existencial. Rigidez, radicalismo, autoritarismo, necessidade neurótica de levantar a voz e impor as ideias, excesso de críticas, chantagem são características notáveis de quem não é resiliente. Quem tem esses comportamentos é um falso forte, um falso herói. Prefere usar a força do que usar a inteligência. A resiliência exige coragem para expressar ideias, humildade para reconhecer erros e rapidez para mudar rotas. Uau! A resiliência exige coragem para expressar ideias, humildade para reconhecer erros e rapidez para mudar rotas. Uau! 5, tornar o eu capaz de entender que o destino não é inevitável, mas uma questão de escolha e de chamar a responsabilidade para si e não culpar a vida dos outros pelas suas derrotas. Ou seja, por causa das suas escolhas, sem autopunição, mas sem culpar o outro também. Todo mundo tem direito de escolha. E o que nós escolhemos? Ficar nos punindo pela escolha que nós fizemos lá atrás? Olha para você com um olhar de amor e de carinho. Eu era imatura, eu fiz uma escolha errada, reconheço, mas é porque eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Se fosse hoje, eu faria diferente. Isso é um jeito de acolher você, para parar de se autopunir. E parar também de culpar o outro. Se você fez uma escolha, o outro, né? Às vezes, aí você olha para fulano, para ciclano, e quer culpar as pessoas. Vamos olhar para nós e assumir as nossas responsabilidades. É isso. Sem culpar a vida dos outros por causa das nossas derrotas. Nem tudo que nós escolhemos vai dar certo, vai ter alguma derrota. E para que culpar o outro? Não. Assumir a responsabilidade. Pelo menos eu tentei. Deu errado, mas eu tentei. E é assim. Seguir em frente. Existe a tese de que, para ter sucesso, é preciso estar no lugar certo, com pessoas certas. Porém, essa situação é rara e depende de fatores que não controlamos. Quem vive acreditando em sorte e azar, asfixia sua inteligência. Retira a responsabilidade do eu e de se reinventar. Eu não tenho sorte, fulano teve sorte. O azar vem atrás de mim. Não, aí você está tirando a sua responsabilidade. Do seu eu, que é capaz de reinventar, é capaz de reescrever uma história. Mas eu sou muito, nossa, eu sou muito azarento. Não, isso não faz parte do nosso calendário, do nosso vocabulário. Não faz parte da nossa vida, porque nós somos mulheres que responsabilizamos pelas nossas atitudes. Se erramos, responsabilizamos e fazemos diferente, sem culpa, né? Se as oportunidades não aparecem, um eu resiliente deve construí-las. Culpar os outros, o chefe, a família, enfim, os estímulos externos por nossos fracassos é uma forma excelente de continuar sendo um derrotado, de aprisionar-se no cárcere da mesmice. Olha aqui, culpar o outro, você vai continuar sendo derrotado e se aprisionar no cárcere da mesmice. 6, tornar o eu capaz de psicoadaptar as mudanças e transformar o caos em oportunidade criativa e não autodestrutiva. Uma mente resiliente revoluciona o planeta. Pelo menos o seu planeta particular.
A magia dos vencedores exige doses notáveis de resiliência. E resiliência exige que não se desperdice energia na lama da autopunição, das derrotas e das perdas, mas que se utilize a vitalidade para libertar o inimaginário e encontrar novas soluções. Resiliência é, acima de tudo, a capacidade do eu de se inovar, de usar o estresse a seu favor. Para quê? Para se reinventar. Use o estresse ao seu favor e se reinvente. Reinvente, reescreva sua história. Prepare-se para as intempéries da vida. A resiliência prepara a vida muito mais do que o ensino de matérias clássicas, como matemática, física e química. Na matemática numérica, dividir é diminuir. Na matemática da resiliência, dividir é aumentar. Quando se divide determinados conflitos com os pais e professores, aumenta-se a capacidade de superação. Na física clara, ação gera uma reação. Na física da emoção, não devemos agir pelo mecanismo da ação-reação. Bateu, levou, pois a agressão retroalimenta a violência. Ao contrário, devemos nos treinar para pensar antes de reagir e entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Essa habilidade filtra estímulos estressantes e promove a generosidade. Independentemente de a escola de seu filho ter uma mensalidade cara, recursos multimídia, ou um histórico com as melhores notas do país, questione se ela ensina matérias para a vida. Não basta ensinar valores como ética e honestidade, pois uma mente livre e uma emoção saudável requerem ferramentas emocionais mais profundas, como ser resiliente, flexível, ousado, inventivo, protetor da emoção. Muitos filhos adoecem sob o cuidado de pais que acreditam ter dado o melhor para eles. O grau de resiliência depende do grau de adaptabilidade e da capacidade de superação que o ser humano representa perante os acidentes que ocorrem em sua jornada da vida. Essa prioridade não é genética, mas aprendida. Todavia, esse aprendizado é complexo. Não se realiza apenas incorporando na memória milhões de dados sobre o mundo exterior. É necessário conhecer minimamente o funcionamento do planeta psíquico. Uma pessoa que tem baixo grau de resiliência trabalha mal suas perdas, frustrações e adversidades, e que pode desencadear depressão, síndrome do pânico, ansiedade, sintomas psicossomáticos, dependência de droga. Então, uma pessoa que tem um baixo grau de resiliência, ela não consegue trabalhar perdas. Por isso que a gente vê muitas pessoas que vivem o luto e vivem muitos anos no luto. Ela não consegue trabalhar porque não é uma pessoa resiliente. Sem sombra de dúvida, há crises e crises. Algumas são dramáticas, imprimem uma dor impossível de ser traduzida em palavras. Mas em todas elas é possível aplicar a ferramenta da resiliência para abrandar as tensões emocionais e as pressões sociais. Ninguém pode ser um grande vencedor no mundo de fora se não aprender antes a sê-lo em sua própria mente. Nutrir diariamente a resiliência é fundamental. Então, eu apresento 6 princípios para nutrir a resiliência. Ninguém é digno do pódio, se não superar os fracassos para alcançá-lo. Ninguém alcança a maturidade se não usar suas lágrimas para irrigá-la. Ninguém constrói sua saúde psíquica se não usar suas crises, suas fobias e suas depressões para destilá-la. Nessa da maturidade é interessante. Se você olhar para a sua jornada, há 5 anos atrás, olha o tanto que você já adquiriu maturidade. Se olhar 1 ano atrás, desde quando nós começamos o grupo, olha o tanto que nós amadurecemos. E quantas vezes você chorou? Sim, porque para amadurecer, para crescer, às vezes precisa de lágrimas, às vezes dói. Então, tudo que você está passando, todo o processo, é para você amadurecer, para você crescer. Por isso que é importante olhar para trás, falar assim, nossa, aquela escolha foi numa fase imatura. Por isso que é importante se acolher. Deu errado? Ah, mas foi uma escolha errada, mas agora me serviu para eu amadurecer. Serviu para eu alcançar o que eu anseio. Ninguém é digno da liberdade se não aprender a pensar antes de reagir. Ninguém é digno da tranquilidade se não mapear os vampiros emocionais, fobias, ciúmes, vingança, ansiedade, humor depressivo, impulsividade, autopunição e etc. Ninguém reedita sua memória
sem dar um choque de lucidez em seus pensamentos perturbadores e emoções angustiantes. Em destaque, usando as técnicas universais que formam mentes brilhantes. O DCD é a técnica da mesa redonda do eu. O DCD e a técnica da mesa redonda do eu. Que é o quê? Esse diálogo interno. Eu agi assim porque eu era imatura. Então, se fosse hoje, eu não faria aquela escolha. Então, agora, eu posso pensar que escolha eu vou ter. E se errar de novo, opa, não se decepcione com você. Você é um humano, você é humana. Nós somos seres humanos. Se errarmos de novo, isso é muito comum na maternidade. É muito comum. Nós queremos autopunir. Ai, eu errei com meu filho. Aí vai lá, pede perdão e depois erra de novo. Ai, por quê, meu Deus? Não, eu sou humano. Estou disposta. Eu falo com meus filhos direto. Meu filho, eu sou humana, eu erro. Como vocês. Eu erro. Mas aí, se eu errar, eu tenho humildade de pedir perdão. Ficar me punindo? Já fiz isso, lá atrás. Já fiz isso. Hoje não. E se vier esse pensamento, logo no início, usar a técnica, né? Duvidar dele, criticar ele. E usar a mesa redonda do eu. Ah, eu errei, mas eu posso fazer diferente. Esse diálogo interno. A praxis dessas técnicas não apenas redita o filme do inconsciente, Janelas Killer, mas também forma novos núcleos de habitação do eu, Janelas Light, no córtex cerebral. Capaz de expressar características saudáveis da personalidade, como segurança, autoconfiança, autocontrole, moderação, paciência, ousadia e flexibilidade. Bem-vindas à revolução psicológica, sociológica e educacional no meio da humanidade. Prepare-se para uma mudança de paradigma. A transformação da era do bombardeamento de informações no córtex cerebral para a era do eu, como gestor da mente humana e autora da sua própria história. Uau! Glória a Deus por esse capítulo, né? E é isso. Vamos ser, cada dia, autora da nossa própria história. Vamos editar as janelas lights. Vamos entender que nós não somos escravas daquilo que aconteceu com a gente. Não somos. Então, nada de punir, nada de ficar autopunindo, nada disso. Vamos seguir em frente. Vamos ser resiliente. Vamos aprender, né, esses passos para ser resiliente, para nutrir a nossa resiliência. Entender que ninguém chega no pódio se não superar os fracassos. Fracassos virão, mas nós vamos conseguir. Vamos construir uma saúde psíquica e não usar suas ferramentas, não usar suas crises, né? Não usar as fobias. Nós vamos conseguir, porque nós estamos aqui para aprender, né? Alguém deseja comentar algo? Então, amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui